Eu quero rodar um tweet ainda para vocês sobre esta parte, esse trecho do discurso do Lula sobre herança, que remete bastante ao marxismo tradicional, marxismo clássico para vocês. Quando uma pessoa tem herança e ela morre, 40% da herança é paga de imposto. Uma fazenda dessa, se fosse vendida para os herdeiros, 40% era de imposto. Então, nos Estados Unidos, como o imposto é caro, você tem muitos empresários que fazem doação de patrimônio para a universidade, para institutos, para laboratórios, para fundações. Aqui no Brasil você não tem. Você não tem ninguém que faça doação, porque o imposto sobre herança é nada, é só 4%. Então a pessoa não tem interesse em devolver o patrimônio dele. Você passa a vida inteira pagando imposto que nem um retardado. Você gasta metade do seu ano para o Estado, você trabalha para o Lula, para os prefeitos, para os vereadores, para os deputados, para as autarquias, para servidor público que te maltrata, que te persegue, que te sacaneia. E daí, Cogos, quando você morre, tem mais. Essa é a lógica do Lula. Ele quer metade da sua fazenda, ele quer metade do seu patrimônio. Ele não está feliz só com isso. Olha, na Roma Antiga, Plínio o Novo, no Panegírico, ele chamou o imposto sobre herança de tributum intolerable. É o imposto intolerável. Porque é exatamente isso. Significa que tudo que a pessoa produziu na vida não pertence à família dela. É como se o homem não tivesse mais uma família, não tivesse mais uma sucessão. E ele fosse apenas uma formiga, uma colmeia, que trabalha para o Estado, morre e é esquecido e tudo pertence ao Estado. É um imposto desumanizador, dos piores. Mesmo porque ele incide justamente no momento em que as pessoas estão de luto, quando o parente morre. Mas, se você for pensar ainda, Marco Antônio, toda a nossa economia, tudo que existe de capital, de prosperidade, de investimento, é herança privada. É algum empresário que trabalhou, teve incentivo para passar para os filhos. Em vez de sair gastando, ele escolheu poupar para deixar para os filhos. E os filhos herdaram, e com isso, a humanidade foi acumulando tecnologia, conhecimento e capital. E é isso que traz toda a riqueza hoje, não é o Estado. O Estado é uma instituição destrutiva, que nada produz. Tudo que o Estado tem foi arrancado à força, à mão armada do cidadão. Agora, o Estado já assalta o cidadão durante todo o ciclo produtivo. Assalta na produção, assalta no consumo. São vários tipos de impostos e de taxas. O Haddad, ele tem uma verdadeiro êxtase quando ouve falar em tudo isso. Só que, depois de pagar todos esses impostos, quando o cidadão finalmente acha que aquilo é seu e que vai poder passar para os seus descendentes, não, vem o Estado e fala, não, tudo isso era meu o tempo inteiro. Ou seja, tudo que nós fazemos aqui é trabalhar de escravos para o Estado, e tudo que nós temos não passa de algo alugado do próprio Estado. Isso é comunismo. Isso é a maneira de chegar ao comunismo. Engels escreve no Manifesto Comunista que a forma que ele propõe de acabar com a propriedade privada é taxar a herança. E é claro que o Lula defende isso, porque eu já falei, o Lula é um comunista. E o comunismo é uma ideologia assassina que, tal qual o nazismo, deveria ser proibida. A forma de agir do comunismo é uma forma terrorista, criminosa, é invasão de propriedade privada, é confisco de propriedade privada, é propaganda, subversão, manipulação. E todas essas operações do governo, desde a ideologia de gênero e o aborto, até os órgãos que eles estão montando para acabar com a nossa privacidade financeira, tudo isso é financiado com esses impostos que eles arrancam de nós. Então, nem para usar esses impostos, sei lá, para vigiar a fronteira. Não, eles estão usando para nos vigiar. Nós somos o inimigo. O Lula vem falar, não, nós não temos inimigo, nós brigamos entre nós. Sim, nós brigamos entre nós, é o governo contra o povo, essa é a briga. Eu queria... Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu não queria fazer o papel do socialista aqui. Vocês são contra qualquer tipo de taxação de herança? Eu não sou exatamente contra toda e qualquer taxação de herança. Eu lembro de uma pesquisa de uma instituição, agora eu não lembro, calma, Paulo Cogos, calma, que você tem exatamente que você tem exatamente dos filhos e dos netos de grandes fortunas uma diminuição progressiva da fortuna, porque, em geral, o filho e o neto de um grande ricaço, ele não tem tanta responsabilidade com o dinheiro assim que lhe foi cabido. Eu acho que poderia ser taxada algum tipo de cobrança, porque realmente, se alguém ter bilhões, ainda que movimente trabalho, emprego, gere renda,
você pode, eventualmente, dar para o Estado algum tipo de lucro exorbitante, desde que o Estado seja eficiente. O problema é a utopia do Estado eficiente. O Brasil não é um Estado eficiente, e nos Estados Unidos, onde há essa taxação, você tem uma gestão melhor do dinheiro que se torna público, que era privado, que era para o público. Agora, eu não sou contrário totalmente a um princípio de taxação de grandes fortunas, não. Não 40%, como que é o Lula. Mas eu acho que é uma reforma do Estado. Mas aqui a gente não está falando nem de grandes fortunas, porque hoje, se você for vender a sua casa, Adriles, se você for vender não, então é outra coisa, grandes fortunas que eu estou falando. A quantidade de imposto que fica lá no cartório, quando você vai fazer uma transcrição de enfim, isso daí vem aumentando cada vez mais. As pessoas que morrem e têm que transcrever bens, elas ficam sem nada. Se elas têm 2 imóveis, ela tem que vender um para ficar com o outro. Eu estou falando de grande fortuna, Karine. Mas não é qualquer patrimônio, claro que não. Essa discussão, ela, para mim... porque não é só para preto no branco, é uma coisa meio liberalizante. Tem nuance, velho. Essa discussão ela é superada quando você tem, aqui no Brasil, o IBGE declarando que famílias que têm uma renda de R$3.500 por mês são famílias de classe média. Então, quando você fala grande fortuna, qualquer pessoa que amealha patrimônio e que consegue ter no final da vida... É grande fortuna? 1 milhão. Não é grande fortuna. É claro que não. 500 mil é o preço do apartamento, Karine. Você sabe o que eu tô falando. Aí você deixa um apartamento de 500 mil, você vai transcrever... Não é uma grande fortuna, 500 mil é um apartamento. Quando mora numa casa de 5 milhões, nem ele tem grande fortuna. Não é casa de 5 milhões, não. E deixa eu te falar... Você não pode, a partir da premissa de como você enxerga o mundo sobre um conceito subjetivo indeterminado que é explorado pela grande... A gente fala de semiótica o tempo todo, Adriles. A imprensa explora a grande fortuna, a extrema esquerda explora uma grande fortuna como qualquer patrimônio amealhado. Eu não sou uma grande imprensa, eu estou estabelecendo que poderia haver diretrizes mais claras... Para que se considere grande fortuna ser, de alguma forma, taxada na herança. Pode ser punida por ser bem-sucedida. Você está estabelecendo uma forma de punição. Não é punição, não chega a ser punição. Ao longo da vida e gerou emprego. Uma pessoa com R$1 bilhão, você deixar 100 milhões para o Estado é punição? Eu acho. Mas, Adriles, aí tem que ser um direito individual do cidadão, se quer ou não uma obrigação do Estado, pelo amor de Deus. Imagina, para financiar essa máquina que hoje devora a gente, você tá maluco. Deus me livre. Deus me livre. Coitados bilionários, não podem ser taxados nas suas heranças, então. Não pode ser. Mas eles são os menos taxados, eles usam os milionários para fazer propaganda, enquanto os pobres estão pagando o maior número de impostos. Acho que tem que tomar cuidado com o liberalismo meio sectário, meio radicaloide, assim, nesse tipo. Eu não vejo nada o Elon Musk vai ser punido se ele deixar 100 milhões de dólares da fortuna de 10 bilhões de dólares. Bom, sei. Nossa, como eu sou radical, eu quero que as pessoas tenham sua propriedade privada sem ser assaltadas pelo Estado, Adriles. Que radicalismo. Adriles, o imposto de renda nos Estados Unidos era um imposto emergencial de guerra, com a desculpa de que eles iam taxar só os 2% mais ricos. Aí as pessoas, isso aí, rico não é gente. Resultado, esse câncer chamado imposto foi crescendo e hoje todo mundo tem que pagar essa porcaria. Segundo... Caramba, mas isso é um desvio do que eu estou querendo dizer aqui, meu Deus. Eu não sou exatamente o Estado escorchante que usa exatamente um discurso desviante para taxar todo mundo. Não é isso. Mas eles usaram esse discurso desviante para fazer isso. Tá, mas é por isso que a gente precisa de bons governantes, a gente precisa de bons legisladores, é isso que eu estou querendo dizer. Uma reforma do Estado. Terceiro, eu, como anarcocapitalista, defendo que a iniciativa privada é capaz de fazer infraestrutura, de prover defesa nacional, de prover tudo. Só que você tem que ter os muito ricos para fazer isso. Se o Estado vai lá taxar os muito ricos, aí ele vai tirar da iniciativa privada a capacidade de fazer grandes investimentos. E aí vai ficar na mão da burocracia ineficiente. O Elon Musk, que tem 10 bilhões de dólares, se tirarem 500 milhões de dólares, ele não vai ficar muito rico mais. Mas a quantidade de empregos que o Elon Musk... Eu não estou dizendo que não, estou dizendo que é uma taxação. Estou dizendo que é uma taxação. Adriles, uma taxação que seja relativamente mínima. A gente pode transpor mais para frente, a gente precisa rodar a pauta, mas mais para frente a gente pode transpor essa discussão. Só que se eu roubar R$10 do Adriles não é roubo, então? Então, a gente não está...
a gente está falando de uma questão de princípio e não de valor. A gente não está entrando... Tem princípio e prática. Eu estou falando que filhos e netos de grandes ricaços tendem a diminuir o patrimônio. Então não é assim. Porque o Cogos disse uma coisa... Eu só falei isso que o Cogos falou uma coisa assim. Que a riqueza vai se avolumando. Não é assim que funciona relativamente, assim. Calma. Não. A riqueza, Adriane, se você pegar os estudos do Thomas Sowell, você vai ver que o dinheiro mudou de mão nos Estados Unidos nos últimos 40 anos. Tinha bilionário que está pobre, tem pobre que está bilionário. Exatamente o que eu estou falando também. Exatamente porque eu estou falando isso. Ele tem Alguns perdem dinheiro, outros ganham. Assim. O dinheiro não pode ir para o Estado, porque é lá que o dinheiro desaparece e vai para o burocrata e enriquece bandido e corrupto e safado e cleptocrata. Se o Estado for bom, se o Estado for bem gerido por bons gestores, é isso que eu estou querendo dizer. O dinheiro é desviado. Não.